Olá pessoal, tudo bem? Retomando, né, o exercício 8.44, aquele exercício sobre força iônica que gerou uma questão, uma dúvida e alguma discussão na última conversa. Vou apresentar aqui e a gente faz uma discussão aqui para esclarecer a dúvida, ok? Então, o exercício fala o seguinte, ó, o efeito da força iônica sobre o pKa. O Ka para o tampão de hidrogênio fosfato e hidrogênio fosfato é dado pela expressão. Né? Então, a expressão é Ka é igual às concentrações vezes os coeficientes de atividade, que é igual, o Ka é 10 a menos 7,20. Bom, se você misturar H2PO4 menos e HPO4 menos 2 em uma razão molar 1 para 1, e força iônica zero, o pH é 7,20. Ou seja, é igual ao Ka, né? Menos log do Ka. Usando os coeficientes de atividade da tabela 7.1, determine o pH de uma mistura 1 para 1 desse tampão em uma força iônica 0,10. E aí lembre que pH é igual a menos log da atividade de H+, que é igual a menos log da concentração vezes o coeficiente de atividade. Ou seja, a atividade é concentração multiplicada pelo coeficiente de atividade. Muito bem, vamos para a apresentação aqui. Então, vamos lá, vamos mudar o nosso rascunho aqui rapidamente. Bom, o problema fala o seguinte, olha só, o 844. O Ka é dado, do tampão, né, é dado por essa expressão, concentração do HPO4 2-, multiplicado pela concentração de H+, multiplicado pelo coeficiente de atividade do HPO4 2- e de prótons H+, sobre concentração de H2PO4- multiplicado pelo coeficiente de atividade do H2PO4-. E esse Ka é de 7,20. Muito bem. Então, o exercício diz o seguinte, ó. Se você considerar força iônica zero, ou seja, quando eu tenho força iônica zero, o coeficiente de atividade é 1, né? Toda essa expressão aqui, né, seria igual a 1. A concentração de H+, numa mistura de HPO4- por HPO4 menos 2 por H2PO4-, numa proporção 1 para 1, né? Quer dizer, essa expressão se resumiria a quê? Ficaria então que Ka, que é 10 elevado a menos 7,20, seria igual, né? Concentração, se a concentração de HPO4 for 1, vezes H+ por 1, quer dizer, a concentração de H+ é igual ao Ka, né? E menos log da concentração do pH, que seria menos log da concentração de H+, seria então menos log de 10 elevado a menos 7,20, pH 7,20, que é o que ele disse, né, no enunciado. Quer dizer, se eu considerar força iônica zero, coeficiente de atividade 1. Quer dizer, essa aqui é a solução de acordo com a teoria eletrolítica, né, de Arrhenius. Né? Ou seja, eu não considero a influência dos íons na solução do problema. Eu calculo só em função das concentrações. Ok? Muito bem. Aí ele fala o seguinte, admita que... vamos copiar essa expressão aqui, que você tem uma solução onde a força iônica é 0,10. Então vamos lá, vamos repetir aqui, né? Ka é igual concentração do HPO4 menos 2 vezes a concentração de H+, multiplicado pelo coeficiente de atividade do
PO4 menos 2, coeficiente de atividade de H+, sobre concentração do H2PO4 menos, vezes o coeficiente de atividade do H2PO4 menos. Muito bem, então, veja, ele fala o seguinte: considere que a força iônica do meio é 0,10. Se eu consultar a tabela, que é a tabela 7.1, para essa força iônica, tem aqui os dados, deixa eu buscar aqui, ó. Para a força iônica 0,10, o coeficiente de atividade do HPO4 menos 2 é 0,355. O coeficiente de atividade do H2PO4 menos seria 0,775, certo? Então veja, eu vou reorganizar essa expressão colocando da seguinte forma: Ka igual concentração do HPO4 menos 2. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu vou colocar multiplicado pelo coeficiente de atividade do HPO4 menos 2 aqui, vezes a concentração de H+, vezes o coeficiente de atividade de H+, sobre concentração do H2PO4 menos, vezes o coeficiente de atividade do H2PO4 menos. Ou seja, pessoal, o que dessa forma a gente deixa aqui nítido? É a expressão, né, que nós utilizamos quando utilizamos a teoria de Debye-Hückel. A teoria dos eletrólitos, que considera a influência das espécies com cargas, né? Quer dizer, o que é esse produto aqui? HPO4 menos 2 vezes o coeficiente de atividade de HP. É a atividade dos íons HPO4 menos 2, que multiplica a atividade dos íons H+ sobre a atividade dos íons H2PO4 menos, certo? E a constante é a mesma, é 10 a menos 7,20. Então, na realidade, o que o exercício está propondo é que se calcule o pH em termos das atividades, né? Muito bem, vamos lá. Substituindo os valores aqui, né? Eu vou... K é 10 a menos 7,20. Se eu tiver uma razão, então, de 1 para 1 dessas espécies, quer dizer, quem é a atividade do HPO4 menos 2? Seria a concentração dele, que seria 1. Na verdade, quando eu falo 1 para 1, é qualquer relação, qualquer razão cujo quociente seja 1, né? Então, a expressão é assim, né? A sobre B é igual a um quociente Q, né? Quer dizer, se a proporção é 1 para 1, a razão é sempre 1, né? Por exemplo, se o A fosse 0,02, o B também seria 0,02, e o quociente é 1. Se a concentração fosse 0,0015, o B também seria 0,015. Então, 1 para 1 é isso, né? O quociente é 1. Né? Quer dizer, qualquer concentração X que eu colocar aqui, multiplicado pelo seu coeficiente de atividade, que é 0,355, certo? Sobre a concentração 1 para 1 aqui, então, né? Do H2PO4 multiplicado pelo seu coeficiente de atividade, que é 0,775, certo? Que multiplica quem? A atividade dos íons H+. Com isso, eu vou encontrar as atividades dos íons H+. Certo? Quem é a atividade dos íons H+? Então, vamos lá. Seria 10 elevado a menos 7,20, que multiplica 0,775 dividido por 0,355. Então, a atividade é 1,377 vezes 10 a menos 7. Se eu calculo o pH igual a menos log da atividade
de H+, então o pH é menos log de 1,377 vezes 10 a menos 7. Ou seja, o pH seria log desse valor, vai dar negativo ali, 6,86. Certo? E aí, no próprio exercício, ele te dá ali uma informação que ele fala assim, ó, lembrando que pH é igual a menos log da atividade dos íons H+. Isso é igual a menos log de concentração de H+, vezes o coeficiente de atividade de H+. Certo? Então, o que a gente calculou aqui foi a atividade. Se ao invés de atividade de H+, se eu tivesse colocado concentração vezes o coeficiente que é 0,83, eu encontraria, ao invés de atividade, eu encontraria a concentração. Então, ó, vamos refazer esse cálculo para esclarecer aquela dúvida que ficou na aula anterior. Então vejam, ó, se eu tivesse feito o cálculo dessa forma, ó, K10 a menos 7,20 igual a 1 vezes o coeficiente de atividade do HPO4 menos 2, que é 0,355, vezes a concentração de H+, vezes 0,83, que é o coeficiente de H+, sobre 1, que multiplica 0,775, eu encontraria a concentração de H+, que é diferente da atividade. A concentração de H+ seria, olha aqui, 10 elevado a menos 7,20 vezes 0,775 dividido por 0,355 dividido por 0,83. Isso é concentração, ó. 10 a menos 7. Certo? Mas se eu estou considerando a teoria de Debye-Hückel, eu não vou calcular pH menos log de H+. Eu preciso calcular pH como sendo menos log da atividade de H+. Ou seja, menos log da concentração vezes o coeficiente de atividade, que é esse valor, certo? Dá 1,377, 10 a menos 7. E aí o pH, então, 6,86. Ok? Então, o exercício, ele apresenta o pH sem considerar a presença das espécies com cargas, que seria a teoria de Arrhenius, que é o pH 7,20. A gente já calculou no início, né? Agora, considerando uma força iônica e os coeficientes de atividade, ou seja, a teoria de Debye-Hückel, o pH é 6,86, certo? Então, esclarecendo aquela dúvida que surgiu, né, na solução anterior, ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.